Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre condomínio, apartamento. Até que ponto vale a pena a nível de investidor, até que ponto vale a pena a nível de moradia, entre algumas circunstâncias. Eu percebi que o Raul Sena, que é uns poucos, digamos, da área de investimentos no qual eu tenho alguma estima, porque ele realmente, eu acho que ele tem um conteúdo bom, gosto do jeito dele se comunicar, ele fala bem. Eu acho que sempre tem uma incógnita, né? Eu sempre acho que o rosto dele e a voz não combinam, não sei porquê, mas eu gosto do tom, gosto do teor dos posts, e muita coisa eu concordo com ele. E em verdade, de verdade, eu discordo um pouco do vídeo que ele fez recentemente. Vou colocar aqui o exemplo, ó. Esse vídeo aqui. Ele fez ele no dia de ontem. O que eu discordo aqui? Existe muito uma visão, muito, como é que eu posso dizer assim, de cidade grande, do ponto de vista do conteúdo atribuído dele, né? E claro que ele cita, né? Ele fala ali da localização, enfim. E eu discordo porque eu sou gaúcho, residente de uma cidade pequena no interior, e o que eu concordo com ele? Sim, existe, e não é de hoje, custos demasiados atribuídos ao condomínio. É como se fosse assim, ó, eu tenho uma Ferrari, eu chego num restaurante, os caras veem que eu tenho uma Ferrari, e como se eles quisessem cobrar mais por isso, sabe? Como se quisessem me vender um mais caro, produto mais caro, em vez de uma solução mais em conta, exatamente porque percebem que eu tenho um poder de compra. Que nem, por exemplo, todo mundo sabe, o condomínio, aqui tem um prédio, é rateado em 32 pessoas, em 32 moradores, então eles não vão dar bola para qualquer 1.000, 2.000 a mais, né? E eu percebo isto sendo aplicado a nível de prestador de serviço e principalmente a nível de empresas que prestam serviço. Aí eu concordo com ele de que realmente existe esse tipo de atribuição, mas aqui não passa não, viu? Eu não sei se é uma questão de conduta ou de cultura, até igreja bate sino quando eu tô gravando, cara, é incrível. Eu só gravo quando eu tenho tempo, né? Então, ou seja, eu tive que... o nenenzinho tá dormindo ali, a esposa teve que sair, fazer algumas coisinhas ali. Então é a hora que eu consigo gravar um vídeo aqui. De pessoa física para pessoa física. Eu falo sobre investimentos, negócios, entre outras coisas. Inclusive eu já peço aqui, eu falo apartamento. Escreve aqui apartamento. Sabe por quê? Se tu escrever, comentar, o YouTube vai entender que é relevante meu canal, meus vídeos, eles vão começar a entregar mais, e aí, quem sabe, eu capricho mais também no modelo digamos, de fazer os vídeos, né? No modelo de apresentação. Hoje eu tô fazendo de uma maneira mais informal possível. Talvez até seja esse o modelo ideal hoje, onde todo mundo fica em cima de uma mesa falando, etc, né? Bom, eu vou colocar minha experiência prática aqui, tá? Eu faço parte, junto, no caso, a minha esposa faz parte do conselho do condomínio, inclusive o síndico mora aqui do meu lado. Como é que a gente faz os gastos? Aqui não passa nada que não seja, digamos, bem mensurado. A questão do valor e divisão, a gente sempre pensa no próximo. E como o prédio é novo, não existe nada atribuído. E aí entra a questão que o Raul Sena falou, que os prédios antigos existem muitas manutenção, precisa fazer pintura, precisa fazer isso e aquilo, para que consiga manter ele dentro do que a lei determina. E a gente sabe que em São Paulo, enquanto a partir do Rio Grande do Sul, nesses aspectos, tanto de veículos quanto de casas, moradias, existem maior quantidade de leis e fiscalizações. E não é à toa, né? É uma cidade com maior população, né? Então existe uma grande densidade ali. O que acontece? Em Porto Alegre acontece isso também. Eu morei dos meus, deixa eu ver, dos 7 até os 15 anos eu morei em apartamento em Porto Alegre. E sim, a taxa de condomínio era absurda naquele tempo. Existia um problema que eles faziam também a gente ter a percepção de que o condomínio era muito caro, porque o gás era dividido entre todos. Pensa, aí eu e minha mãe, e aí, em contrapartida, a família com 4 pessoas, a gente dividia gás. É uma coisa burra, né? Coisa estúpida. Pois isso faz com que aumente o seu custo. E também a sua percepção de que não vale a pena, não é? Que entra aquilo que o Rosena falou, que não vale a pena apartamentos. Seja para morar, seja para investimento. Ele cita mais ainda na parte de investimentos. Em tese, ele não está totalmente errado, não. E nisso, para investidor, eu vou concordar. Para morar, eu vou dizer que ainda existem muitas benesses. Eu vi muitas pessoas comentando, e agora não vai só em contrário ao que o Raul falou nesse vídeo, mas no que as pessoas estavam falando. Eu vi muitos dizendo que eu saí de casa porque eu quero... Nossa, tá acontecendo um evento, morreu alguém, porque o sino não para de tocar. Não tem missa nesse horário. Não por coincidência, esses dias eu fui ver o apartamento da minha mãe, e hoje ele vale 300 mil reais, certo? E ele valia, nossa, eu acho que há uns 8 anos atrás, quando ela saiu de Porto Alegre, valia 220, 230. Então, é uma pequena valorização, pequena, não é? E recentemente eu postei um vídeo também mostrando que os terrenos que mais valorizaram aqui na cidade, que foram de 100 mil para 250 mil reais, em 15 anos, não deu lucro. E ainda gerou passivo. Pensa, ainda gerou custo. Então sim, a gente tem que ter cuidado com esse modelo antigo de investimento que a gente pensa, nossa, que isso é bom. A maioria perde para renda fixa. E em apartamentos não vai ser distante. O que acontece? Você tem que comprar muito bem comprado para valer a pena como investidor, ou um leilão, ou comprou barato. Se acontecer que nem minha esposa comprou barato. Ela comprou um barato e aí valorizou horrores. Então, assim, aí nesse caso, ok.
e ainda usou Minha Casa Minha Vida. Ou seja, ainda teve uma vantagem de pegar dinheiro emprestado subsidiado num valor que está abaixo hoje do que está a inflação. Tipo, ela paga 5% anual, a inflação está 10%, e aí? O governo está perdendo dinheiro para ela se manter lá. E enquanto isso, os aluguéis dobraram nesse meio tempo e a parcela do apartamento diminuiu pela metade. Então, assim, é muito vantajoso, sim, em alguns aspectos, você fazer como investimento. Perceba que ela comprou este para morar. Agora, a nível de investimento, também ficou super dentro. Mas tudo isso depende do preço, a condição, enfim, ela comprou barato mesmo, né? Comprou de uma pessoa que estava com problema de saúde e precisou vender logo. É nessas horas que as oportunidades aparecem. Você já deve ter visto um carro sendo vendido assim. Você já deve ter visto. Tem aquele meme lá que o cara espera o amigo terminar com a mulher dele para comprar o Play, não é? Nessas horas não aparecem oportunidades. Fazer o quê? Na dor dos outros aparece a nossa solução, o nosso alívio, enfim. Brincadeiras à parte. Voltando à questão de condomínio, que eu só pago, pelo que eu constei, R$ 62 a mais que eu pagaria numa casa. E o que eu ganho com isso? Grama sempre cortada, não preciso ficar cuidando disso. O que mais acontece? Deixa eu ver. Sempre limpo o prédio, tudo, a entrada aqui, tudo sempre limpo, tá? Todos os aspectos externos e internos do prédio, sempre tudo ok. Não preciso me mover, não preciso me incomodar. Por causa de R$ 62. É um dinheiro de paz. É um dinheiro de não ter que ficar cuidando. Veio o diarista, não veio, sabe? Veio o cara da grama, não veio, sabe? No final do mês, isso é chato. Perde tempo, tem que ficar olhando, mandando WhatsApp. R$ 62 me parece bem pago. E 50 de taxa de contribuição. Esses 50 eu entendo que é a necessidade de reinvestimento do local, né? Para boa manutenção. Mas você acha que eu não gastava isso em casa, R$ 50? Claro que eu gastava. O que acontece é que a gente tem uma percepção de que tem que pagar como se fosse aluguel, porque todo mês você tem que estar pagando aquilo, mas quando você vai ver a descrição, tudo que ali consta, você gastaria mais em casa, entendeu? Eu tenho que fazer uma pintura na casa lá, e aí? A pintura é mais cara. E a pintura vai ser diluída em 32 moradores. Então, por isso que eu digo, aqui no interior funciona demais. Não se são atribuídos valores caros de produtos de limpeza, que alguém está fazendo um caixa 2. Não são atribuídos prestação de serviço com alguém fazendo um caixa 2. Então, na cidade grande é diferente. Agora eu volto ao tema que eu falei da minha mãe. Uma vez estava custando 300 e pouco, R$ 400, e eu pensava, nossa, a gente vai falir assim, não tem como, é um gasto fixo absurdo. Eu era adolescente, eu me lembro. O que acontecia ali? Existiam, se não me engano, a água e o gás rateado junto. Então vinha os dois ali junto no todo. E dava a percepção de que o condomínio era caro. E o condomínio era caro mesmo. Por quê? Porque tinha segurança. A gente não tem segurança aqui no interior. Então você entende que depende muito do local onde você está situado, essa questão do condomínio. Mas é que daí fica ruim para quem, sim, para alugar, no final, as pessoas preferem casa e eles não querem ter o custo fixo. Porque, como eu disse, é uma coisa meio que entranhada de mentalidade. E quem vai alugar, muitas vezes, dependendo do perfil do morador, é o morador de uma renda menor. Se é de uma renda menor, qualquer 100, R$ 200 a mais que ele interpretar, ainda que não seja diretamente retirado dele esse benefício, se ele interpretar que ele tem uma desvantagem, fica mais difícil de você conseguir alugar. Fato. Esse é um fato. É uma grande dificuldade que as pessoas têm para conseguir resolver essa questão do aluguel. Vou dar um exemplo aqui. Deu problema no portão eletrônico. Se dá na minha casa, deixa eu ver, acho que foi colocado motor novo. R$ 3.000, certo? 3 mil, né? Seria só para mim. Agora deu aqui, vai ser rateado em 32 pessoas. Você entende que existem também vantagens. Você 32 vezes mais usa o motor também. A vida média útil, né? Mas não existem só desvantagens. E muitas vezes, quando você consegue apartamento, você está melhor situado numa posição privilegiada. No caso, é por isso que eu acabei me mudando de casa. Então, assim, numa cidade pequena, no interior, Serra Gaúcha, essa questão apartamento, essa questão casa, varia muito, tá? Varia muito. Eu não tenho conhecimento de um assalto à mão armada aqui no último ano, na cidade, tá? Eu vi que teve um furto de um veículo. Tá? Eu vi que teve um furto de um veículo recentemente. E no final, o que eu tenho para dizer? Isso depende muito da realidade, de onde você está situado. Sei que o Raul Sena tem, como é que eu posso dizer assim, ele quer dar a percepção mais acirrada possível e tem boas intenções. Percebo isso no vídeo e ele transmite isso como pessoa. Mas é uma realidade que está muito entranhada nele, a do paulista médio, de que tudo é arriscado, tudo é perigoso, tudo é custoso na sua própria cidade. Agora eu vou dar um outro exemplo que eu tenho. Quem tem esses condomínios que tem tudo dentro. E a gente entra numa questão de que até que ponto vale a pena você ter tudo. Por exemplo, eu pago minha própria academia individualmente e ela fica aqui na mesma quadra. Eu tenho uns parentes meus que pagam 800 de condomínio. Aí eu penso assim, nossa, 800 hoje? Vai ser 1.500 quando eles tiverem maior idade, se estiverem bem mais velhos, né? Aí começa a ficar meio pesado. Mas também, os caras têm quiosque, tem piscina, tem playground, tem mil coisas lá, tem academia interna.
Você tem que descontar, né? Eu pago 150 casal de academia. Eles têm junto lá no condomínio, né? Então, assim, são coisas que você tem que computar. Que, sim, eu acho que existem muitas taxinhas dentro do condomínio que devem ser rebatidas e averiguadas. A gente faz isso quando a gente faz a assembleia, tá? O que acontecia no tempo da minha mãe? Antigamente era 400 e poucos reais. Hoje em dia, o valor é o mesmo. Eu me espantei. Quando eu fui ver ali o imóvel e vi que estava 300 mil reais, né? O apartamento, ou seja, já não existe mais um processo de valorização, embora esteja bem localizado. Não existe mais por quê? Porque se tornou um prédio, elevador é antigo, tudo é antigo, anos 2000, fachada anos 2000, mas eu acho ele muito funcional. É um arroz com feijão muito bem feito, bem localizado. Eu acho, minha percepção, de que é barato 300 mil lá onde ele está localizado. Mas o mercado há um consenso de que não. Por isso que eles estão à venda. Em geral, o condomínio continua mesmo, estava dizendo ali no papel 350 mês. Então o que acontece? Eu acho que mudaram algumas partes dos sistemas. Com certeza hoje o gás já é diferente, um tipo de cálculo. Com certeza tiraram isso de dentro do condomínio. Que nem, por exemplo, aqui no meu prédio, a água vem junto com o condomínio. Aí eu perguntei pra esposa, quanto que deu o condomínio? 400 e pouco. Aí tu pensa, meu Deus, tem 150 de água ali dentro. Se não mais, eu não leio quanto que deu água. E foi feito umas comprinhas ali pro hall, então aí vem junto essa conta do hall. Mas é coisa pouca que vai ser feita uma vez só, porque não tinha os enfeites ali. Então você entende que não é tão ruim assim, mas tem que cuidar as taxinhas. E se você não consegue ter uma boa administradora no condomínio, e que custa muito caro, o problema geralmente é o seguinte, ó, a administradora, os prestadores de serviço, que querem ganhar um monte de dinheiro, e os penduricalhos e surpresas que vão vir a aparecer. Quando o prédio é novo, nos primeiros 5, 10 anos, isso não vai pesar, meu ponto de vista, minha percepção de realidade. Agora, quando se ele é mais velho, aí começa a pesar esse tipo de coisa. Por isso que é sempre importante assim, vai comprar um imóvel, seja para vender, seja para morar, eu acho que você tem que pedir para ver o descritivo de gastos que estão sendo atribuídos dentro do condomínio dos últimos 6 meses a um ano. E eu acho que é bem importante e ter ciência de todas as manutenções ali. É por isso que eu acho que para comprar um apartamento antigo tem que ser comprado com bom preço e barganha. E vou dar outro exemplo aqui só para finalizar. Hoje, os apartamentos estão sendo vendidos com uma taxa média de aluguel de 1% ao mês. Sim, a localização fez com que imóvel comercial atingisse 1% ao mês. Não é uma coisa comum, tá? Existiu uma grande valorização de quem pegou na planta e não. E eu confesso que eu tô surpreso. Eu achei que ia ser bom, mas não tanto. Então sim, tem gente alugando com 1% ao mês aqui no prédio e olha, tô surpreso. E a taxa de condomínio média, olhando tudo, com os penduricalhos, com administrativos, com todas as outras coisas, não passa de 180. Tudo que vem são coisas atípicas que a gente está tendo, que algumas mudanças teve que ser feito. Vai acontecer em diante? Não, acredito que não. E a gente está lutando para que tire tudo o quanto antes. Não tenha mais custos atribuídos. Foi botado poltrona recentemente também, então. Então eu acho que o vídeo do Raul Sena como um todo e os comentários das pessoas está muito preso a uma realidade paulista na maior parte dos comentários. Então nem todo país é paulista e nem todo país acontece essas coisas assim. E vamos supor assim, ó, tá, vou pro exterior, vou ficar 20 dias fora. Apartamento é mais seguro, né? Vamos combinar. Vamos supor, eu gostaria de comprar um apartamento ou uma casa na praia aqui no Rio Grande do Sul, não vou estar sempre lá. Casas acontece furto direto. Eu boto segurança, furto igual. Então, o que seria o ideal? Apartamento. Então, assim, existe uma grande vantagem a que tem de segurança, de que você vai chegar e vai estar tudo dentro lá do seu imóvel, apartamento. Então, no final, eu acho que varia muito por região, muito pelo teu interesse, muito pelo teu uso. Eu não acredito que tenha uma grande vantagem, tanto assim como falam nas casas. Nem, por exemplo, tem a casa de uma vizinha minha lá, ela estava sendo subavaliada, a casa é 350 mil reais, com um baita terreno, só que aquele baita terreno hoje vale 300. Então, como se tivesse uma casa de 50 mil em cima. Por quê? Porque tá velha e precisa de reforma. Mas era uma casa imensa, muito, muito aproveitável. Pra mim não valia a pena, não tinha aquele interesse. Eu queria sair do local lá, enfim. Mas você entende que casa não é tudo isso também? Também não é tudo isso. Aqui a gente tá com um problema que na cidade todo mundo acha que minha casa vai valer um monte. E no final, o que acontece? A casa fica 5 anos sendo anunciada por um valor muito acima de mercado e ninguém vende. Porque o pessoal que tem casa pensa, nossa, tem que valer um tanto a mais do que um apartamento. E não vende. Aí ele acha que vale. Achar que vale é uma coisa, o mercado comprar é outra. Enfim, são circunstâncias que acontecem no mercado, eu gostaria de estar explanando isso para vocês. Conte a realidade. O que vocês acham? Prefere casa ou apartamento? Qual que é a sua experiência? O que você acha? Você pagou já um condomínio caro, um condomínio absurdo? Já se sentiu roubado ou lesado pela administradora de condomínio? Existe muita má intenção, eu já percebi isso na capital Grande Porto Alegre. Então a gente tem que ter cuidado e tem que estar sempre dentro da assembleia e vendo todos os custos, e o que você não acha justo, manda tirar. Tem que mandar tirar e pronto. Chega de ficar pagando coisa pros outros. Valeu! Curta esse vídeo aí pra ajudar.